Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, esse tratado maravilhoso do Evangelho, e eu quero que os irmãos abram comigo o capítulo 6. No alto dos argumentos que o apóstolo Paulo está fazendo, ele apresenta aqui neste capítulo, e capítulo 7, capítulo 8, a gente vai ver ele falando sobre santificação e também perseverança dos santos. Nesse bojo doutrinário da santificação, ele já falou para nós, neste capítulo, a respeito da nova vida que nós temos em Jesus, que recebemos quando cremos e os nossos pecados foram perdoados e assim renascemos para Deus. O pecado não mais reina em nossas vidas, ele não exerce mais domínio sobre nós. Paulo também falou sobre a doutrina da nossa união com Jesus, da dedicação que precisamos ter de oferecer o nosso corpo como instrumento de justiça para Deus, nos abstendo de toda forma de pecado, inclusive toda forma de pecado de imoralidade sexual. E no sermão anterior, o apóstolo Paulo, dentro desse recurso retórico, estilizado, utilizado por ele aqui, a forma da diatribe, ele está colocando este judeu moralista, este personagem imaginário que Paulo traz aqui na literatura, colocando ele na parede e o arguindo, para que ele não pudesse pensar ou ninguém pudesse imaginar que viver de qualquer maneira seria algo aceitável, viver uma vida libertina. Haja vista, nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Quando ele colocou na parede esse judeu moralista, no mesmo fôlego a gente viu ele apresentar a sua resposta muito contundente de que não havia possibilidade, não há recursos para uma neutralidade dentro de uma submissão. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Jesus. Só existem dois senhores, Deus ou o diabo, e nós estaremos servindo um ou outro. Todos os homens são escravos, se do pecado o fim é a morte, se da obediência para a justiça, foi o que Paulo disse para nós no sermão passado. E ele encerrou o parágrafo incentivando os seus leitores a reconhecerem suas limitações humanas, se dedicando completamente a Deus e oferecendo novamente os seus membros, os membros do seu corpo, a toda a justiça que há em Cristo, para uma vida que cresce em santificação e em consagração a Deus. O sermão dessa noite vai concluir o capítulo 6, dentro dessa temática de santificação, e tem o título, O Fruto que Resulta em Vida Eterna. O fruto que resulta em vida eterna. A vida eterna é algo que todo mundo em sã consciência deseja. Todos que aqui me ouvem. Ninguém quer morrer, ninguém quer a morte eterna. As pessoas desejam viver, e se viver eternamente é uma realidade alcançável, quem não gostaria de obter esta graça? Todos aqui. Porém, a Bíblia nos diz, nos aponta para uma verdade nesse sentido. Se queremos desfrutar, por fim, a vida eterna, nós precisamos percorrer um caminho. Ninguém vai chegar na vida eterna por esforço próprio, mas há um caminho que se percorre. E o caminho é a fé, é o caminho da fé em Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há um caminho que se percorre. Não se trata de
meritocracia, não se trata de esforços humanos, porque a vida eterna é concedida por Deus em Jesus Cristo e é um dom gratuito, como nós iremos ver hoje. No entanto, o homem precisa entender, você que me ouve, precisa compreender que você é inteiramente responsável por esses teus atos e no final você verá o justo pagamento deles, dos seus pensamentos, das suas ações. Você é inteiramente responsável por cada um deles, dos que você lembra, aqueles que você não lembra, e no final você receberá o justo pagamento por eles. Eternamente lamentável será o pagamento, ou uma gloriosa e eterna recompensa da parte de Deus. Pode ser este o seu pagamento. Então, pensando assim, eu quero que você se coloque de pé para a gente fazer a leitura de Romanos, capítulo 6, verso 20 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua santa palavra. Obrigado porque nós iremos agora meditar e nós te rogamos que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, faça a obra de nos convencer da Tua verdade. Obrigado porque cada irmão aqui livremente está, nesse momento, com disposição para ouvir a Tua palavra e dela aprender. Que o Senhor possa mostrar, revelar, confirmar, confrontar e edificar. E que nessa hora não somente os irmãos aqui, mas os que estão acompanhando também vivam este momento maravilhoso. Que o Senhor me use para comunicar com muita transparência e tranquilidade a Tua palavra. E no final, o objetivo seja alcançado, os irmãos compreendam mais do Teu texto e aplique o Teu texto no coração e o nome de Jesus seja honrado nesta hora. Somente o nome de Jesus seja honrado nesta hora. E assim oramos agradecidos. Amém. Podem sentar. Obrigado. Capítulo 6 de Romanos. Eu costumo pensar que Paulo queria muito chegar nesse verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acho que ele escreve todas estas coisas pensando em chegar nesse verso que é bem conhecido, muito bem conhecido. Mas aqui no verso 20, o apóstolo Paulo fala a respeito de um ledo engano. Ledo engano é quando pessoas desavisadas estão fazendo alguma coisa inconsequente. Existe ledo engano.
Pessoas que relativizam tudo. Mas eu estou querendo expandir mais esse pensamento de lei do engano. Pessoas que olham para algumas coisas e dizem que é banal, que é trivial. Vivem desobrigadas. Então, relativizam tudo que é errado para viver desobrigadas de qualquer justiça, de qualquer prestação de contas. E ele introduz esse argumento da seguinte maneira, olhem comigo, o verso 20, capítulo 6. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Quando Paulo está utilizando aqui estas palavras, ele não está atenuando as velhas práticas de uma pessoa. Ele não está aliviando aqui as responsabilidades das pessoas. Quando ele diz, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Ele não está desculpando ninguém aqui. Pessoa que quer viver debaixo do seu bel prazer. Essa passagem aqui não pode ser interpretada como se Paulo estivesse dando uma espécie de salvo-conduto para os seus leitores. Ah, você fazia isso, não sabia, ou você faz isso e tudo bem. Não é isso que Paulo está fazendo aqui, ou construindo o pensamento dos leitores nesse texto, nessa passagem. Ele não está dando, como eu disse, salvo-conduto a quem pensa que pode viver debaixo do chicote do Senhor, iníquo, o pecado, vivendo uma vida à revelia de Deus. Porque as pessoas sabem no final o que é certo e o que é errado. Pessoas em sã consciência sabem o que é certo e o que é errado. Erram porque querem, muitas vezes. Meus ouvintes e irmãos, um dos pensamentos que o inimigo de nossas almas mais impinge na cabeça dos seus escravos é achar que o pecado não passa de uma relatividade. Que é algo relativo, que pode ser um erro capital para uns, e como eu disse, algo completamente trivial para outros. Então eles relativizam, e nessa subjetivação dos seus atos morais, eles vivem como se nunca fossem prestar contas à justiça de Deus, mas a justiça de Deus existe, ela está cobrando. Paulo utilizou aqui um adjetivo muito importante, muito significativo neste verbo. Esse adjetivo grego, ele foi traduzido aqui na expressão que você vê aí, isentos. Significa livres. Porque quando eres escravos do pecado, vocês estavam livres. É como se ele estivesse dizendo isso. Livres em relação à justiça. Mas numa leitura apressada, parece que é um salvo-conduto. Parece que ele está atenuando alguma coisa aqui. Mas não é. Precisamos entender o que Paulo está querendo mostrar nessa sentença. Esse adjetivo não significa que as pessoas estavam livres de qualquer culpa. Que elas estavam livres de uma prestação de contas diante de Deus. Ninguém aqui está livre disso. Por mais bonito que você esteja, mais bem alinhado que você esteja, por mais que você procure andar certinho, ou que você viva uma vida louca. A ideia aqui é que quando éramos escravos,
do pecado, estávamos livres no sentido de estarmos à parte da justiça de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Você estava afastado. Você não estava submetido ao domínio da justiça de Deus. Porque você estava debaixo de outro domínio, um outro senhor. O pecado, vivendo como alguém, um fora da lei. Então você, na sua consciência completamente distorcida, você pensava no pecado que você podia viver e estava livre para viver como você quisesse. Uma vida isenta, desobrigada. Isso é um grande engano. Pessoas que vivem no ledo engano, que acham que estão acima de qualquer obrigação. A sua cabeça é o seu guia. Você faz o que lhe der na telha. Você acha que deve fazer conforme o seu coração lhe move. Sem parâmetros, sem leis, sem postulados absolutos. Estão livres de qualquer prestação de contas? Será? Vivem uma espécie de antinomianismo. O que é isso, antinomianismo? Viver como se não existisse lei nenhuma, moral, lei espiritual, não tem nada. Então tem gente que vive assim. Um antinomianismo filosófico prático. Às vezes não sabe o que é isso, ouviu pela primeira vez essa palavra aqui, mas na prática vive assim. É assim e não sabe. É um ledo engano. E pensa que na prática não há leis, vive um relativismo moral, o que te fere, se não me fere, para mim está tudo bem, sem valores absolutos, sem ter definições do que é certo, do que é errado. Isso realmente é um grande engano, porque Deus nos deixou estabelecido regras, leis, que devem ser seguidas. E que iremos responder caso quebremos estas leis, estas regras. Se quebra, vai responder. Na humanidade, a própria Constituição humana, quando eu digo a Constituição humana, eu estou dizendo de um conjunto de características próprias, inerentes ao ser humano. Então, a nossa própria característica, a nossa própria natureza, ela sempre apela para deveres, sempre. Diante de algo, você pensa se é certo ou se é errado. Ela sempre vai apelar para deveres cíveis, morais, espirituais. Sempre. E quem foi que colocou estas coisas na natureza do homem? Quem os criou? Deus. Ninguém escapa disso. Por mais aquele que queira viver assim, como eu estou mostrando para vocês. Eu estabeleço as minhas leis. Eu faço o que eu quero. Não há ninguém para eu prestar contas. Eu sou dono do meu destino. Não existe isso. Se você pensava assim, desista dessa ideia, porque isso é um engano que o diabo quer que você continue pensando que é assim mesmo e que você deve viver. Às vezes você usa o discurso. Fulano pensa que é o dono da verdade. Quando alguém te fala, quando alguma coisa vem contra uma ação que você fez, e você responde mais ou menos assim. Mas não pense você que não irá prestar contas a Deus. O texto está nos mostrando que não existe isenção de culpa. Não existe essa de inculpabilidade. Diante de Deus, diante da justiça de Deus, todo e qualquer pensamento relativismo
de relativismo ou de subjetismo, eles caem. Ou de antinomianismo, caem. Deus que colocou no nosso coração. A gente já viu isso. Paulo falando no capítulo 2, no versículo 14 ao versículo 15. Paulo falando que Deus é que coloca no ser humano. Ele colocou esse dispositivo que acusa a nossa consciência, a sua lei, a norma da lei gravada no ser humano, no coração de todos os homens. E ali os pensamentos e a consciência são acusados ou são defendidos. Todo mundo aqui tem isso. Os que acolheram a palavra de Deus e aqueles que não. Porque o certo e o errado não advém do que você pensa ou do que você mesmo define, mas daquilo que o Senhor deixou registrado na sua lei. E diante dela, não existe um ser humano desculpável. Você pode viver relativizando as coisas, seus atos impuros, seus pensamentos profanos. Você pode querer se esconder em uma vida subjetiva dos seus pensamentos, mas o que você realmente precisa fazer, essa noite ouça, é se curvar à justiça de Deus e abandonar este ledo engano, essa falsa forma de viver. Não se esconda mais dessas coisas. Deus está falando para você isso, por meio dessa passagem. No verso seguinte, Paulo confronta os leitores, indagando qual foi o lucro que eles obtiveram quando viviam dessa maneira. E no mesmo fôlego ele vai apresentar os dividendos, ou melhor, os resultados de uma vida entregue ao pecado. Vejam comigo, verso 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Essa frasezinha aqui, ela carrega uma metáfora, ela carrega uma comparação. Qual metáfora a gente identifica aqui nesta frasezinha, nesta interrogativa aqui no texto? Olhinhos no texto. Naquele tempo, que resultado colhestes? A metáfora é do campo, da lavoura, do cultivo, dos frutos, do que se semeia e do que se vai colher. Quem vive labutando nessas coisas, nessa forma de vida, nesse esforço de vida, o que colhe? Paulo está fazendo os seus leitores olharem para trás. Porque ele está dizendo o quê? Naquele tempo, naquela vida pregressa ao pecado, quando você estava debaixo do chicote de Satanás, no tempo em que o seu senhor era o pecado que escravizava você nas paixões, nas concupiscências deste mundo. E ele indaga a respeito aqui do que lucramos em uma vida tão vil. O que a gente colheu de bom nisso? É como que se Paulo estivesse perguntando: ei, no final de contas, olhe para trás e pense, do que valeu a pena? Essa pergunta, ela é muito pertinente, porque nos leva a pensar onde estamos agora. Agora que nós estamos do outro lado da história, meus irmãos.
Agora que estamos servindo ao Senhor Jesus da glória, nós somos mais escravos, não somos mais escravos do pecado, agora somos escravos de Jesus. Amém? Agora que estamos desfrutando, estamos gozando de uma vida de bênçãos e do amor de Deus, você foi alvo, atingido pelo amor de Deus em cheio. As suas infinitas misericórdias te cercaram, a sua vida está cercada das misericórdias de Deus. Você antes estava abandonado, sujo, miserável, pobre, cego, nu. Mas agora não, você está repleto do amor de Deus. O amor de Deus te alcançou. Ele lhe deu uma nova vida. Você goza desses bênçãos. Infinitas misericórdias. Graça sobre graça, favor que não merecíamos. Estamos debaixo do pleno cuidado de Deus. Alguém aqui tem alguma dúvida de que você está debaixo do pleno cuidado de Deus? Você acordou hoje, Deus está cuidando de você. Você vai dormir, Deus continuará cuidando de você. Porque você hoje está aqui com Ele. Você está em Cristo. Você está unido a Jesus. Então essa pergunta é muito pertinente porque nos faz olhar o quanto nós perdemos tempo. E faz um leitor ou faz um ouvinte aqui esta noite que ainda não tem tudo isso que eu acabei de dizer, toda essa maravilha que eu acabei de falar, quanto tempo você está perdendo ainda? O que você tem lucrado nessa vida? Nessa lavoura do pecado, o que é que você tem lucrado? Nada que preste. Nada o que aparentemente possa ser lucrativo. Na verdade, são frutos destrutivos. Então você talvez está aqui mais uma vez na igreja, mais uma vez ouvindo uma mensagem, e essa mensagem está te fazendo olhar para trás, ou olhar para a sua vida, olhar para agora, onde você está. Está valendo a pena? Porque do lado onde nós estamos hoje na fé, vale muito mais do que nós podemos imaginar, medir. Não temos palavras para mensurar quantas bênçãos nós temos recebidos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós não temos. É como se Paulo estivesse lendo os nossos pensamentos e dizendo de uma forma contundente, quando ele fala, somente, olhinhos no texto, depois da pergunta, somente, é a resposta retórica, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Quando um pecador arrependido olha para trás e lembra de onde ele saiu, ele vê tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele plantou, tudo aquilo que ele arou, sabe, arar a terra, se esforçou ali no pecado, tudo que ele arou ali no mundo, e ele vê que tudo que ele tirou dessa terra o envergonhou, era vergonha. Este fruto, este resultado, que tudo aquilo foi, no final, só morte. Que morte? Morte espiritual. Estava morto nos delitos e pecados. O pecado sempre vai prometer os seus trabalhadores, os seus escravos, os seus servos na sua seara, na sua lavoura. Ele sempre vai prometer dividendos. Sempre vai prometer lucro. Quem está no pecado quer mais pecar. Quem está na pornografia quer mais pornografia. Quem está no roubo, no engano, quer mais, quer mais. O pecado sempre vai prometer dividendos. No entanto, ele só entrega prejuízos. De que tem valido a pena? O pecado promete liberdade.
relatividade, antinomianismo. O pecado oferece estas coisas, essa liberdade, esse ledo engano, mas produz, na verdade, nada de liberdade. Escravidão na morte espiritual. Promete prazer, satisfação momentânea, mas quando você vai contar as moedas, você vai ficar envergonhado, desonrado, porque o pecado faz isso, desonra a humanidade, envergonha o ser humano. Promete vida, mas o fim, seu fruto, é morte espiritual, que é o distanciamento de Deus. Está distante de Deus. Como também o próprio pecado produz o resultado também da morte física. Mas este verbo que o autor sagrado está utilizando aqui, ele também nos faz pensar de uma outra forma. Quando ele diz, quando foi traduzido aqui, vos envergonhais. Ele está apontando para a relação presente desses leitores. Dado a nova realidade deles, da nova vida, onde pela graça de Deus estamos em uma seara, cultivando, trabalhando, nos esforçando, e quando nos envergonhamos de algum feito que fizemos, é por obra de Deus, porque está nos levando cada vez mais para uma vida de santificação. Então a gente aborrece toda forma de pregressa de pecado que um dia fizemos. E quando a tentação bate na nossa porta, a gente lembra do que fez e se envergonha e diz, não mais. Então é uma boa notícia para a gente também. No sentido de dizer, olhe para trás, você não é mais quem você era. Isso só nos faz lembrar da graça de Deus, os escravos de Cristo, aqueles que estão movidos pela ação do Espírito Santo, que são conduzidos para viver uma vida de santificação. Quando olham para trás, repugna a velha vida que um dia tiveram. Não querem mais, nunca mais. Aquilo que outrora praticavam, que causava constrangimento, agora eles passam a viver uma outra vida e não querem voltar à vergonha do desprezo, à vergonha da ofensa que eles praticavam contra o Senhor. Os que estão em Cristo estão resolutos nisso. Não queremos mais voltar para aquela vida de escravidão na lavoura do pecado. Entretanto, você que me ouve aqui esta noite, que ainda não recebeu o Espírito Santo no seu coração, para quebrar o ledo engano do pecado, o engano do pecado e os seus prejuízos, saiba que você continua em dívida com Deus. Você está afastado da sua graça, o seu estado espiritual é de morte. Na escravidão do pecado você só viverá enganado, achando que terá lucro um dia, mas nunca terá. Achando que vai conseguir saciar os teus anseios e nunca irá saciar. Você sempre estará faminto, você sempre estará com sede, trabalhando debaixo do sol do pecado e nunca encontrará uma guarida de descanso, porque o patrão pecado, Satanás, é implacável, é cruel. No final, você só se verá mais miserável, mais pobre a cada dia, espiritualmente. Você precisa de Jesus. Você precisa de salvação, você precisa sair desse chicote de Satanás. Você precisa sair do controle do pecado, você precisa abandonar essa eira
Você precisa se entregar a Jesus essa noite, e Ele livrará você e te levará para o seu campo, para a sua colheita, onde você terá frutos deliciosos e não mais contará prejuízos. Veja o verso 22. No verso 22, o apóstolo Paulo passa a falar dos resultados que temos hoje, dos frutos que cultivamos em uma vida de santificação. Ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vocês perceberam um contraste aqui entre um verso e outro? Olhem direitinho o início do verso 21, o verso 22, continua nesse pensamento dessa metáfora do campo, do cultivo, da lavoura. Mas onde é que está o contraste aqui? No verso anterior, no verso 21, ele falou naquele tempo. Ele estava falando da vida de escravidão no pecado. A lavoura do pecado que produzia, que você só produzia prejuízos, vergonha e morte espiritual. Agora aqui no verso 22, ele introduz dizendo, agora porém, ele está falando, ele está comunicando a ideia de uma nova colheita, de um novo campo, de uma nova vida com Jesus, debaixo de um outro senhorio, do bendito Salvador das nossas almas, antigamente oprimidas pelo diabo. E esse bendito Salvador nos deu a graça e nos transformou em escravos de Deus. Quando o texto diz que agora somos servos de Deus, escravos de Deus. Este verbo aqui, meus irmãos, de escravos ou servos de Deus, ele está acontecendo gramaticalmente no passado, que é aquilo que eu sempre venho falando para vocês, é quando o verbo se apresenta no passado, no auristo, quando uma ação foi realizada e completada. Nós de fato fomos feitos servos de Deus, e ele ainda continua. Esta ação continua sendo vista, continua sendo vivida. Nós sofremos a ação disso. O nosso soberano Senhor Jesus não apenas quebrou as cadeias que nos prendia à escravidão do iníquo senhor pecado, mas também Ele nos colocou debaixo de uma nova submissão, de um novo Senhor, o Senhor Deus e Pai. E portanto agora debaixo desse senhorio, nesse seu campo, trabalhando para Ele em graça, nós agora podemos frutificar como seus servos. Agora, não somente hoje, mas amanhã, depois, e tão somente em Cristo Jesus, debaixo do seu senhorio, é que podemos frutificar para a santificação. Então você pode frutificar uma nova vida para a santificação. Antigamente era uma vida de vergonha, prejuízo. Agora não, é uma vida de lucro, é uma vida de honra, é uma vida de vitória em Cristo Jesus. É uma vida que cresce na graça, é uma vida que cresce em pureza, em santificação. Cristo nos chamou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E debaixo do senhorio de Deus, agora eu e você podemos sim, sob a direção de Jesus Cristo, frutificarmos, colhermos, irmãos, ter lucro, ter vantagens espirituais. E temos benefícios espirituais. E qual é o benefício espiritual? A vida eterna. Se na escravidão do pecado
você estava morto espiritualmente, agora você tem o benefício da vida e da vida eterna. E somente quem dá isso é quem? É Jesus Cristo. E o que é a vida eterna, meus irmãos? O que é a vida eterna? Abram comigo. João 17, versículo 3. A vida eterna também é a salvação. Mas o que também é a vida eterna? E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes ao mundo. Isso é a vida eterna. Conhecer a Jesus. Amar a Jesus. Conhecer a Deus Pai, conhecer a Cristo. A santificação, ouvinte, irmão, não é um preço que nós pagamos para sermos salvos, mas é o fruto que evidencia que fomos alcançados pela graça salvadora tão somente nos méritos de Jesus. Todo aquele que Jesus Cristo libertou das garras do pecado, da escravidão do pecado, em sua graça, ele cresce para a santificação, cujo fruto maior é a vida eterna, é conhecer cada dia mais de Cristo. E quanto mais conhecemos de Jesus, quanto mais aprendemos dele, nos deleitamos dele, colhemos de Cristo em nós e saboreamos da vida de Jesus em nós, desfrutamos das nuances de quem é Jesus, mais santo, mais santificado nós somos. Essa noite é importante você se perguntar: em que lavoura me encontro? O que estou cultivando? Quais são os frutos que tenho obtido? Se é para a vergonha ou se é para a justiça? O Senhor Jesus um dia disse que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, e que todo ramo nele, inserido nele, que dá fruto, o Pai limpa, para que esse produza mais fruto ainda. Ele também disse que sem Ele nada podemos fazer. E hoje, este que disse essas palavras que eu acabei de citar para vocês, hoje, ele te convida para você olhar para a sua vida e avaliar claramente em que campo você se encontra e qual o Senhor que você tem servido. Se você quer estar inserido nele, se você nele poderá todas as coisas, ou se você continuará vivendo num relativismo. E que ao refletir sobre esse aspecto, você tome uma decisão hoje, ao lado de Jesus, se curvando aos pés da sua cruz e recebendo dele a libertação e enfim ser feito filho de Deus. Que esta noite seja o seu agora. Que esta noite seja a transição da sua vida. Que esta noite seja o momento em que você abandone a velha lavoura do pecado e pela graça de Deus renasça para uma nova vida como escravo de Deus, como servo de Jesus Cristo. Veja o verso 23. Agora Paulo vai concluir com uma das passagens mais conhecidas no Novo Testamento. É como se ele estivesse mesmo querendo chegar a esse clímax, o clímax deste parágrafo. Quando o pastor John MacArthur, ele comentou esse verso, ele falou que nesta passagem aqui, no verso 23, existem duas verdades
inexoráveis. Uma verdade inexorável é quando, o algo inexorável é quando se segue um curso de maneira inevitável. Então aqui tem duas verdades inevitáveis. Os que vivem uma vida no relativismo se encontram aqui. Os que foram salvos se encontram aqui. Então vejam comigo, o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira verdade inexorável, inevitável, é o salário do pecado é a morte. Ninguém vai mudar isso. Ninguém aqui pode evitar a morte. Ninguém aqui pode se levantar a partir de mim e dizer que não é pecador. Eu sou pecador, vocês são pecadores. A diferença hoje, deste agora, é que somos pecadores redimidos, salvos pela graça de Jesus. Isso é que diferencia pecadores de pecadores. E porque pecamos, é inevitável a morte. Mesmo depois de confessa seus pecados, pastor? Sim. Não morre mais espiritualmente, claro, porque vive uma nova vida para Jesus. Mas o corpo vai tombar e a morte física é uma consequência do pecado. Ninguém pode evitar a morte. Não foi dado ao ser humano esta capacidade, por mais que ele se esforce, por mais que ele queira. O homem é pecador e inevitavelmente ele vai morrer. Inexoravelmente, o salário, o pagamento dos que estão na lavoura do pecado é a morte. É o lucro deles. É a morte, é o prejuízo. Essa decadência espiritual e física. Os homens precisarão passar pela morte física, isso é um fato. As Escrituras dizem uma verdade para quem pensa como minha sogra que nunca vai morrer. Eu nunca vou morrer. Quando eu estou pregando o Evangelho para ela, ela diz isso. Eu sei que ela sabe que vai morrer, mas luta contra essa verdade, né? Dando murro em ponta de faca. Ela vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer. Ah, que isso, pastor? Está agorando. Não é questão de agoro aqui. É uma questão natural. Como que você sabe que a sua vida está contada e que você ainda não tomou uma decisão? Você pensa que vai ficar para a semente, como diziam os antigos? Você vai ficar para a semente? Não vai. Então por que não toma uma decisão? A sua vida está passando. Você não tem mais a mesma juventude. Você não tem mais a mesma força. Você não tem mais o mesmo ímpeto, o mesmo ritmo. Você já não tem nem mais a mesma coragem de antes. Isso é porque você está morrendo. Você está mais morto hoje do que ontem. Nós estamos passando, queridos. E o texto bíblico lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 20, 27, diz que ao homem está destinado a viver uma única só vez. E depois vai vir o juízo, ou seja, ele vai se apresentar diante de Deus. Como eu disse no início, ninguém pense que não vai apresentar a Deus as contas, porque vai. Eu iniciei dizendo que ninguém em sã consciência vai querer rejeitar a vida ou a vida eterna, em sã consciência. Mas enquanto você estiver com o seu coração enlaçado no pecado, enquanto as garras do pecado estiver esmagando o seu coração, espremendo o seu coração, por mais que você tenha boas intenções, por mais que você queira viver, eu quero viver, você não poderá.
Você não passará de um morto-vivo que agoniza a largos passos em direção à ira de Deus, condenação eterna, longe de Deus e da vida eterna, e passar uma eternidade de tormento e morte sem fim. Mas a segunda verdade inexorável, que não pode mudar, é essa: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa salvação e essa vida eterna está disposta em Cristo Jesus, nosso Senhor, não é em o que fazemos, nos atos bons que fazemos. Fora de Jesus Cristo não tem vida eterna. A verdade inexorável para a vida eterna só é verdade por causa de Jesus. Sem Jesus não tem esse caminho para a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer viver e viver eternamente, corre para os pés de Jesus, se lança aos braços de Jesus em arrependimento, em confissão, com fé, e clama a Ele por sua justiça, e Ele lhe concede perdão e vida. Quem chega à consciência de quão grande desespero eterno lhe aguarda por causa da vida que você pratica, quem chega a essa consciência pela luz do Evangelho, corre para Jesus desesperadamente. Enquanto há tempo, porque quando morrer, não tem mais como fazer isso. Você só pode mudar o destino da tua vida espiritual agora, hoje, enquanto você vive. Mas como a gente não sabe até quando vamos viver, você quer pagar para ver? Você quer mesmo pagar para ver? Você tem categorias para isso? Claro que você não tem. Põe a mão na cabeça. Pensa um pouco. Para que ficar lutando com isso? Por que não dobra o coração? Porque acha que a verdade é o que você estabelece. Não é. Existem duas verdades aqui que não mudam. É o pagamento do pecado, que é a morte, ou é a vida eterna em Jesus. Somente em Jesus. Você quer a vida eterna? Corra agora para Jesus. Corra hoje para Ele, desesperadamente para Ele. E ancore toda a sua esperança nele. Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus. Não tem mérito em homem algum. Seguir um homem, seguir uma denominação, não salva ninguém. O que salva o pecador é ele desesperadamente correr aos pés daquele que pode lhe salvar, e somente um nome pode fazer isso, é o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, e que se você clamar hoje com fé, Ele lhe valerá, Ele lhe salvará. E nós não pagamos por isso. Ninguém pode pagar, inexoravelmente está em Jesus. O dom é de graça, é uma dádiva, é concedida pela graça mediante a fé em Jesus Cristo ao coração do pecador arrependido, que sai da morte para a vida, da escravidão do pecado para a servidão da justiça de Deus e se torna filho de Deus. Os que estão em Cristo Jesus não tem medo da morte. Um dia Cazuza disse que viu a morte estava dando risada para ele. Ele disse de uma música que ele escreveu.
ele agiu como uma poesia. Mas os que realmente não têm medo da morte não são os que viviam como Cazuza viveu, ou os que vivem como Cazuza viveu. Os que não têm medo da morte é aqueles que encontraram a vida. E quem encontra a vida não tem medo mais de nada nesse mundo, nem da morte. Não tem pânico de nada nesse mundo, muito menos da morte, que é o grande inimigo da humanidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, no lenho daquela cruz. E em breve essa morte será completamente derrotada, lançada no lago de fogo eterno, juntamente com Satanás, seus anjos caídos e todos os homens que não lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Abram comigo em Mateus 25, 41. Olhem, ouçam as palavras de Jesus. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse, João vai nos dar mais detalhes sobre este lago de fogo, esse lago eterno que Jesus está falando. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, vá lá, por favor. Jesus disse que serão lançados ali o diabo e os seus anjos, e também os homens que estão à sua esquerda, que não receberam como Salvador. Olha o que João diz, capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Lá Jesus falou somente lago, falou somente para o fogo eterno. Aqui está falando de lago de fogo e enxofre. E aí ele fala mais: onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia, de noite, pelos séculos dos séculos. Então você vê aqui fogo e enxofre. Fogo representa o juízo de Deus sobre os homens impenitentes, sobre os homens que não se arrependeram dos seus pecados. E o enxofre? O que é o enxofre? Aqui é literalmente enxofre queimando. Essa expressão enxofre aqui em Apocalipse é literalmente enxofre queimando, ou seja, é uma imagem mais forte de destruição. É aqui para potencializar ainda mais a percepção do leitor, que não é uma simples destruição. É como está lá em Gênesis, no capítulo 19, versículo 24, quando Deus julgou duas cidades, Sodoma e Gomorra. O que caiu lá sobre elas? Eu vou ler para vocês. Gênesis 19, 24, 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Queimou tudo. Não ficou nada, foi total destruição, fogo e enxofre. No verso 27 e 28, aí em Gênesis.
Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Fogo e enxofre. Portanto, em Gênesis, em Apocalipse, fogo e enxofre evocam o juízo de Deus contra os pecadores. Vejam também, por favor, lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo agora 14 e 15. Deixa eu mostrar para vocês aqui, João dando um pouco mais de detalhes para esse destino inexorável dos pecadores. Verso 14: então a morte e o inferno foram lançados para onde? Para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? O lago de fogo. João está nos dando um detalhe, que existe uma segunda morte, e a segunda morte, que não é essa primeira morte, a morte física, que os homens vão passar. Ele está dizendo que a morte que ceifa a vida dos homens, ela será tragada aonde? Dentro do lago que você sabe que arde em enxofre e em fogo. É aqui que vai se cumprir aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Tragada foi a morte na vitória. É aqui que a morte que ceifa a vida dos homens, ela será engolida pela segunda morte, que é o lago de fogo, mas lá também serão lançados homens. Estarão lá, a gente viu aqui. E o verso 15: se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, ou seja, foi lançado para a segunda morte. E não tem mais jeito, tem como sair de lá. Será um destino inexorável, eterno, para aqueles que rejeitaram o Evangelho. Então você que está ouvindo hoje, não rejeite o Evangelho. Se a morte é o salário do pecado, e a vida eterna é o dom gratuito de Deus, o que você quer? Você quer ficar com o quê? Qual é o destino inexorável que você quer? Qual o caminho que você vai percorrer? Somente Jesus Cristo concede este dom inexorável que é a vida eterna. E é nele que garantimos a glória, a justiça, e é nisso que aqueles que ele salva vão sendo santificados. Eu quero encerrar essa mensagem lendo duas passagens. Uma em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 56 e verso 57. E a outra passagem em Apocalipse, capítulo 21, verso 3 ao verso 4. 1 Coríntios 15, 56 a 57 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse está escrito assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Que Jesus Cristo aplique essa mensagem no teu coração. E essa noite, você procure o caminho da graça, da redenção em Cristo Jesus, e você se torne seu servo e viva uma vida de santificação. Amém? Vamos ficar de pé para orar. E eu quero chamar o Davi, que vai nos conduzir a Deus em um cântico, em uma mensagem musical. Senhor, obrigado pela exposição da Tua palavra. Continua edificando o Teu povo no meio dela e salvando o pecador que aqui esteja essa noite, salvando aquele que o Senhor incomodou com a Tua palavra, levando-o a confessar os seus pecados e receber agora de graça a vida eterna em Jesus Cristo. Não somente o que está aqui hoje, essa noite, aquele que se encontra aqui, mas também o que de alguma maneira, Senhor, ouviu essa mensagem por meio da mídia social, que o Senhor possa dar a salvação, uma vez que ele corre, ou que estes correm desesperadamente para os braços de Jesus. Pai, continua aplicando a Tua verdade no nosso coração e nos fazendo entender que estamos debaixo do senhorio de Cristo e que precisamos seguir para uma vida de santificação até a Tua volta, Senhor, quando nos encontraremos na glória eterna com o nosso bendito Salvador. Oramos no nome de Cristo. Amém.